Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Zé Pedro foi um jogador revelado pelo CSA nos anos 80. Em 1988, fez o gol do título alagoano daquela temporada, em um jogo contra o São Domingos. Em 2017, entrevistamos Zé Pedro no nosso programa de rádio e ele nos contou a sua história no futebol. Um raro áudio que vamos reviver daqui a pouco. Aí uma imagem de Zé Pedro treinando, ele dava duro para estar sempre presente no grupo principal. Foto do alagoano de 1989. Está aí Zé Pedro, de calção branco, em um jogo contra o Capelense no Trapichão. Zé Pedro era um jogador importante. Estava sempre nas manchetes do noticiário azulino. Ao deixar o CSA, Zé Pedro jogou em outras equipes, de Alagoas e de fora do estado. Aí está Zé Pedro, ao lado do também alagoano Bel, no Campinense da Paraíba. Aí no centro da foto, Zé Pedro no CSE de Palmeira dos Índios. Outra imagem de Zé Pedro, ao lado do lateral esquerdo Jones, no Bandeirante, que disputou a segunda divisão alagoana, o famoso Bandeirante do Luiz Pedro. Vamos voltar no tempo, 2017. Vamos reviver a entrevista que fizemos com Zé Pedro, que nos contou a sua história no futebol. Zé Pedro, boa tarde. Boa tarde, Walter Luiz. Zé Pedro, você foi campeão alagoano de 88. Você nos anos 80 era citado como um futuro, um promissor jogador. O que aconteceu, Zé Pedro? Depois de 88, a sequência da sua carreira, o que faz o Zé Pedro hoje? Mora em Maceió, como está? O que o Zé Pedro pode falar para a torcida azulina que viu o garoto Zé Pedro enchendo os olhos nos anos 80? Hein, Zé Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Walter Luiz. Na época de 80 e 88, aquele ano era bastante bom, né? Porque o CSA dava bastante valor à prata de casa, né? E ajudava muita gente. Quer dizer que a gente tinha muita vontade, né? Não só como eu, mas vários jogadores que surgiram naquela época. E só não joguei no Clube de Regata Brasil, né? Mas o restante, CSE, 7 de Setembro, Asa e Capela, já joguei depois, joguei no Asa em 91, depois saí para jogar na Paraíba, depois em Goiânia, né? Depois eu parei e fiquei desempregado, mas graças a Deus já estou aqui no estado de Alagoas, certo? Teve um rapaz que me deu a oportunidade, né? Que são poucos que dá a oportunidade a 10 jogadores, e hoje eu trabalho no Marcel Shopping. Zé Pedro, você iniciou quando no futebol, Zé Pedro? Com que idade, em que categoria, no próprio CSA? Em que ano, assim, quantos anos você tinha quando ingressou no futebol mesmo na base? Que ano foi isso? Qual era a sua idade? Eu ando de 80 com 12 anos. Que na época, né, tinha naqueles vários jogadores, né, conhecidos da época, né, como era Júnior Paulista, era Dentinho, Jorge Siri, né? Eu comecei na base do CSA com 12 anos. Agora, Zé, nessa final de 88, vendo aqui a escalação, Wilson, Carlinhos Marechal, tinha o zagueiro Paulo Marcos, o Zezinho, Veiga, o Carlos Silva, que jogou no Santos, Carlinhos Paulista, o Valdir Dias, e você, veja aqui que você entrou no lugar do Zezinho, fez o gol do título. O que o Zé Pedro lembra desse jogo de 88, o gol do título? O que sentiu o Zé Pedro, assim como o Zé Roberto Catuaba, que fez o gol de 80, ali foi contra o CRB, o seu foi contra o São Domingos, mas o que sentiu ali o Zé Pedro no momento daquele gol que consumou o título de 88, Zé? Na verdade, naquele jogo, a minha pessoa ia jogar, certo? Só que teve no momento lá no vestiário, o cara achou de mudar o esquema de jogo, né? Mas, graças a Deus é tão bom com a minha pessoa,
E no momento ele ia tirar o Ivan, ele desistiu, tirou o Zezinho. Botou o Zezinho, você tem aí ao vivo, né, gravado, que o Ivan foi para lateral esquerdo e eu fui para jogar na frente. E aquele ano foi um dos melhores da minha vida, né, que eu sempre chutava bem, ele falava que era para me chutar bastante bem, né, de longe, e eu tive a possibilidade, quando a bola sobrou, eu chutei, né, e graças a Deus pegou bem, né. E naquele ano foi uma coisa, só Deus, né, Deus dá a oportunidade a cada um dos jogadores de cada época, né? E eu, felizmente, graças a Deus, fiz aquele gol, que foi um gol mais bonito da minha vida. Zé Pedro, você hoje, assim, parando para pensar, assim, na sua vida, você se arrepende de ter sido jogador? Fala assim, porque a gente sabe que jogadores que vêm de fora, o Wilson, Carlinhos Paulista, Carlos Silva, ganhavam, acho que 10 vezes mais que vocês da casa. E alguns que vinham pra cá, a gente sabe, eu citei alguns que se destacaram, mas tinham muitos que vinham ganhando muito, não jogavam nada. Como era que vocês da casa viam isso? Vocês assim, entre vocês, de repente conversando, rapaz, a gente ganha aqui R$1.000, porque joga tanto, esse pessoal aqui, esse aqui, ó, sai de noite, não joga nada, ganha 30 mil. Como era assim que vocês da casa viam essa situação, Zé Pedro? Na verdade era difícil, né? Que a gente às vezes comentava, a gente mesmo, como você falou, a gente comentava sobre isso, e às vezes jogava mais jogador da casa que próprio de fora, né? A gente recebia uma quantia muito pouca na época, né? E eles vinham morar na Ponta Verde, né? Ponta Verde, quase Sara, e às vezes o salário lá em cima, o dobro da gente. E a gente comentava isso, né? Porque a gente tinha naquela época, muito jogador bom, não era só um, era vários, né? Era vários jogadores bons, estavam saindo tudo da base. Teve alguns que pararam por causa dessa situação, né? E hoje nenhum clube, nenhum clube, nem TRB CSA, não dá mais chance a jogador de casa. Para você ver hoje no futebol de hoje do Estado da Alagoas, você não vê mais juvenil e júnior, né? Que hoje é sub-17, sub-18, jogando no Repelé, que você fazia questão de olhar algum garoto que estava jogando na preliminar. Isso eu não entendo porque o futebol está nessa situação, né? Agora, Zé, você, quando se destacava no CSA, eu me lembro que você era bem falado, muita gente acreditava que você pudesse chegar e jogar no sul do país, e com certeza isso passava na sua cabeça e passa de todo jovem alagoano que joga no CSA e no CRB. No momento, Zé, que você deixou o CSA, começou a jogar CSE, Capela, em equipes menores, e passou na sua cabeça, você achou assim, puxa vida, não deu certo, não vou mais chegar numa grande equipe? Como foi, Zé? Que geralmente o jogador quer passar de uma equipe para uma maior. Você do CSA passou para equipes menores. Como foi isso, Zé, que você encarou, Zé Pedro, quando começou a acontecer isso na sua carreira? Na verdade, Walter, eu não passou essa situação, né? Eu, na verdade, não tive alguém por trás de mim, com a pessoa para me instruir as coisas boas, né? Eu, como garoto, na época, na base de 20 a 21 anos, na verdade, eu com 18 anos já estava no profissional, né? Eu já estava como profissional e jogava no júnior. E quando eu estourei, né? Comecei a jogar, não só eu, como vários, Chico, Ricardo, Ivan e vários jogadores que tinha na época. Mas a oportunidade que às vezes eles davam era pouco, né? Pouco fala assim, porque eles davam aqui, mas depois tiravam, né? Eles não deixavam a gente seguir o futebol. Surgiu em 80, se eu não me engano, 84, 85, eu ia para o Vasco da Grama, que foi pro Ivan, mas era eu e o Ivan que ia na época. Mas não deu essa oportunidade para mim no momento, né? E falando, essa época, quando eu comecei a jogar em time pequeno, foi aí que começou, como eu falei antes, era para ter alguém, como hoje diz, né? Um empresário para me orientar. Na verdade, eu não tive. Até em 92, quando eu ganhei meu passo no CSA, eu passei quase 2 anos sem jogar futebol porque eu não tinha as condições, e como a porta foi fechada para mim, como fala no gingado do futebol, foi fechado. Muitas vezes, muita gente falava mal de mim, né? Da minha pessoa, e isso estragou mais meu futebol, mas no momento que ninguém estava mais me dando oportunidade, até para fora do Brasil. Até o Paulo Marcos ligou para o Mutange, certo? Vindo lá na Santa Catarina, ele
queria lá, e depois quando eu dei informação bastante errada da minha pessoa. Mas Zé Pedro, você hoje, assim, hoje não, no momento que você parou, você encerrou a carreira, o dia que você encerrou, você fez um balanço assim, o futebol foi positivo ou não pra você? Você ganhou alguma coisa no momento que você encerrou? Você foi, encerrei hoje a carreira, eu ganhei isso, consegui comprar uma casa, um terreno e tal. No momento que você encerrou, houve lucro na sua carreira? Você ganhou algo ou a carreira, digamos, foi um tempo perdido? Como foi no momento que você encerrou, que você olhou pra trás e viu a sua carreira? Na verdade, o futebol não me deu nada, né? De casa, carro, não, né? Graças a Deus, a casa que eu tenho hoje foi que minha mãe me deu, certo? Isso é um patrimônio que eu tenho, que minha mãe me deu. Mas sobre o futebol, eu não ganhei nada. Na verdade, eu não ganhei nada, né? Não ganhei nada, até porque ele tinha... parecia uma lei de só fazer contrato com o jogador da casa bem pouco, né? E eu não consegui ter uma situação boa financeira da minha vida. Hoje, graças a Deus, né? Eu falo que hoje eu estou bem melhor que quando eu jogava. O futebol foi bom porque tive muita amizade, né? Aí isso leva, mas em dinheiro, em casa, eu no futebol não tive nenhuma chance desse momento maravilhoso de comprar uma casa ou um carro. Ô Zé, eu tenho aqui nos meus arquivos muita coisa, estou aqui aqui na minha frente uma página do Jornal de Alagoas, um jornal que havia aqui em Maceió, da terça-feira, dia 31 de outubro de 89. Eu vou ler para você o que é que diz aqui. Tem uma foto sua, você está até sentado, acho que chupando a laranja ou tomando um frau, alguma coisa assim. Mais 5 jogadores do CSA são colocados em disponibilidade. O diretor de futebol do CSA, Carlos Alberto Andrade, confirmou logo após o término do jogo contra o CRB que mais 5 jogadores do atual plantel estão fora dos planos do clube para a temporada de 90. Os jogadores são os zagueiros Jairo, o lateral Mauro, Bel, os atacantes Ricardo e Zé Pedro, que deverão se juntar a Gédson, e até o final do ano passado o Gédson que havia saído também. Enfim, fala aqui que vocês estão deixando, isso é em outubro de 89. Então foi o Carlos Alberto Andrade que tomou a decisão de afastar você do CSA? Eu acredito que sim. Que na época, né, que ele também teve muito problema com alguns jogadores, né, agora não lembro o nome dos jogadores. O Carlos Alberto, ele foi um diretor, assim, para minha pessoa, não foi muito bom para alguns jogadores da base, né? Que tá nesse momento, nesse ano, eu vim pro CRB, eu e Mauro e Bel. Só que a gente não fez o contrato lá no CRB, que a gente pediu uma quantia, e quem ficou nesse ano 90 foi o Mauro. Eu fui pra Campina Grande, jogar no Campinense, eu e Bel. Pode ser também que ele teve, né, o problema dele lá e não quis que ele ficasse. Até porque eu também, já naquela época, já queria sair, porque em 89, quando a gente perdeu o campeonato para o Capelense, eles trouxeram mais de 20 jogadores e nenhum resolveu, né, naquela época. E a gente ficou ocupado naquela época de 90, de 89 a 90. Mas o futebol, Walter, é assim, né? A gente não agrada a ninguém, nem a Deus, né? Mas como a gente, tudo que era da base, se você olhar para todos os tipos que você citou, tudo foi da base. Mas todos tinham condições na época de jogar. Principalmente tinha eu, tinha Gédson, todos, na verdade todos. E era tudo da base, e na época ele foi considerado o melhor jogador de base que tinha feito o CSA. E foi usando, né, 80, 88. Mas infelizmente acontece isso no futebol. Eu sei, ô Zé Pedro, a Copa do Brasil hoje é uma competição que é bem badalada, né? E o futebol de Alagoas sempre fez, ou algumas vezes fez boas campanhas, está fazendo agora com o Muricy com Asa, que pouca gente sabe, mas o primeiro jogo da história de um clube de Alagoas na Copa do Brasil foi no Beira-Rio, no dia 19 de julho de 89, Internacional e CSA. O CSA empatou 0-0, quase ganha, o CSA chegou a perder chance. Você esteve neste jogo, Zé Pedro, tem até algumas imagens em casa que eu vejo lá você neste jogo. Qual foi a emoção do Zé Pedro, o que sentiu o Zé Pedro em jogar no Beira-Rio, enfrentar o Internacional, que era um timão na época, nos anos 80, e ter saído de lá com empate? Que o Zé Pedro, você entrou no lugar do Irles, né, não jogou o jogo todo, mas participou
o que o Zé Pedro lembra deste jogo no Beira-Rio, 0-0 com o Internacional, primeiro jogo da história de uma equipe de Alagoas na Copa do Brasil. Esse jogo, Walter, foi um jogo muito importante, principalmente pra gente que estava, como eu sempre falo, da base, que tinha, na época estava o Ilho, estava jogando, e tinha eu, tinha o Chico. E eu entrei no lugar do Ilho, né? Foi um jogo muito importante, entrei bem, né? Naquele jogo entrei bem, bastante bem. E assim, como você falou, a gente sempre espera aquela oportunidade, né? E hoje o futebol ele está muito nivelado, né? E naquela época de 89, vamos dizer assim, é por isso que hoje a gente comenta sobre os jogadores de hoje. A gente só comenta, né? A gente não fala mal, só comenta, assim, só que é diferente. Hoje é muito preparo físico. E naquela época tinha vários jogadores, né? Como um jogador de seleção no internacional. Mas a gente tinha um time bom, né? Time bom de jogadores muito experientes, como o Rommel, né? Tem o Frank, né? Como vocês conhecem. Era um time, uma base de jogadores tudo rodado. E a gente que estava saindo do Júnior, a gente teve a nossa oportunidade. Eu, particularmente, eu achava aquele jogo normalmente como se fosse um jogo contra CRB, como, né, que é time grande, como como Asa. Aquilo ali foi uma partida da minha vida maravilhosa, né? Como a gente acha, sempre acha que a gente vai perder, né? Muita gente acha que vai perder. E sempre foi uma totalmente diferente. A gente empatou lá, né? Quando a gente retornou, o jogo foi à tarde aqui no Repelete, perdemos aquele jogo, né? Mas a gente estava lá em cima, mais ou menos no auge, né? De cada um dos jogadores. E aquele jogo também foi o jogo mais importante da minha vida. Ô Zé Pedro, me diz uma coisa, você, Antes não, você é torcedor do CSA ou do CRB? Não, sou torcedor do CSA. CSA. Zé Pedro, já chegou o garoto no CSA. Quando você jogava na base, os dirigentes exigiam assim ou incentivavam que o jogador continuasse estudando ou não? Não, na verdade não, né? Até porque para eles eu acho que era tanto faz, né? Eles só se preocupavam de pegar alguns jogadores como a gente fala, de base, né? Procurar, que naquela época eles iam muito em beira de praia, né? Beira de lagoa, que eu moro aqui na Ponta Grossa. Tinha, né, uma Mandaú que era vários campos, né? E eu saí desses campos, né? E fui para o CSA por 12 anos. Né? E aí, mas nunca foi como hoje, né? Hoje é diferente. Hoje os jogadores têm que primeiro estudar, né? Não é verdade? Exato. E hoje jogador, se não estudar, hoje não é nada. E na minha época eu não dizia nada disso, né? E a gente, cada um que vê a sua série, né? Se terminou ou não. Mas o resto, eles nunca tinham preocupação em nada, sobre isso, nada. Exato. Zé Pedro, eu estava vendo uma reportagem uma vez, mostrando assim, o Brasil da Copa de 70, né? Aqueles jogadores, alguns até já faleceram, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, o Everaldo também faleceu, Clodoaldo, Pelé. O Pelé que deixa fora, mas os outros jogadores, Tostão, Gesso, e esses jogadores, se juntar assim, o patrimônio que eles conquistaram, o dinheiro que eles ganharam é inferior ao que ganha hoje, por exemplo, um bom jogador do Bahia ou do Sport, que ganha mais do que ganhava um jogador de um time grande nos anos 70. E nos anos 80, com certeza, vocês ganhavam bem menos do que ganha o jogador hoje. Hoje qualquer jogador vem jogar 10, 15 mil, o cara mora na concentração, e em um ano o cara junta 150 mil, o cara joga 10 anos, junta quase 12 milhões. Então, todo jogador hoje, se cuidar, acabar a carreira, tá feito. E antigamente não era assim. O jogador ganhava pouco, havia inflação, a gente sabe que havia inflação nos anos 80, que comia todo o dinheiro. Hoje, Zé Pedro, assim, você tá no seu trabalho no shopping, aí passa assim de repente um jogador do CSA, do CRB hoje, com aquelas pulseiras de ouro, todo bem vestido, o cara sabe que ganha bem e ganha porque joga. Tá na época, digamos, tem a sorte de ter jogado e tá jogando na época do dinheiro. E você, infelizmente, na época que você jogou, de repente você até jogava mais, eu sei que jogava porque eu via jogos, mais do que muitos jogadores de hoje, mas naquela época o dinheiro era pouco, tinha inflação, era uma outra época. Às vezes você pensa nisso, Zé Pedro, assim, puxa, se eu fosse jogador, hoje em dia eu estaria feito. Joguei numa época que
não era boa para se guardar dinheiro e hoje tantos jogadores que às vezes jogam até menos, ganham muito mais. Como é que o Zé Pedro vê tudo isso, Zé? Em algum momento você se arrepende assim de ter sido jogador ou lamenta ter jogado numa época errada, Zé Pedro? Eu mesmo só não, é como vamos dizer assim, né? A gente jogou na época errada, não é só como eu não, vários pensam nisso, não tem um que não pensa. Só que hoje o futebol está muito diferente, né? Hoje o futebol está totalmente diferente que há 20 anos atrás, né? Hoje, como a gente fala, hoje como eu, Zé Pedro, a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse 20 anos atrás, eu poderia dizer assim, Walter, que hoje eu estava numa condição muito melhor que eu tenho hoje, entendeu? Porque hoje o futebol é na linguagem do jogador, hoje o futebol está muito fácil, né? Não é só jogar, os melhores jogadores é o mais citado no futebol. Eu vou citar um jogador que ninguém gosta, que é muito jogador, muito inteligente, que chama o Ganso, né? Como todo mundo conhece, Paulo Ganso, né? Mas ninguém dá valor a ele, porque ele não corre, né? É muito técnico. E hoje qualquer jogador que dá um dedinho para um lado para outro, todo mundo acha que é jogador bom, né? Mas o futebol está aí, está mostrando para todo o pessoal que é bom que não é, né? Eu acredito que hoje o futebol hoje é mais força e inteligência no futebol, habilidade, né? Hoje está assim, hoje o futebol tá igual. Não tem. Hoje, se você for hoje pro estado, a gente fica até com raiva de assistir alguns jogos, né? De representar. Infelizmente, o futebol está nessa cadência. Tá bom, Zé Pedro, vez por outra alguém sempre perguntava assim pro Zé Pedro, e eu vou procurar o Zé Pedro e vendo essas imagens lembrei. Então, foi um prazer ter falado com você, Zé Pedro. Tenho certeza que muitos jovens, né, dos anos 80 que viram o Zé Pedro jogar e queriam saber onde estava o Zé Pedro. O Zé Pedro hoje informou aí, trabalha no shopping e não se arrepende de nada, foi jogador, enfim, cada um tem a sua época. O Zé Pedro, você teve a sua época, fez os seus gols, participou de grandes jogos e independente do que não é só Joyce Siri, nem Zé Preta, nem os grandes esses jogadores mais famosos que ficam na história. Vocês que de repente não conseguiram esse nome, como Siri, José Paulista, Zé Preta, Paranhos, ficaram mais conhecidos, mas vocês, Zé Pedro, tenho certeza, todos vocês também fazem parte dessa história, até porque você fez gol, participou de jogos históricos, né, de clássicos, fez gol em decisão do campeonato, jogou esse jogo histórico, o primeiro de uma equipe de Alagoas na Copa do Brasil, no Beira-Rio, empatou, coisa que é muito difícil hoje em dia, alguém jogar no Beira-Rio e sair sem perder. Então, parabéns, Zé Pedro, pelo que você foi como jogador, pelas alegrias que você deu ao CSA, e foi um prazer ter falado com você aqui, Zé. Prazer é meu, Walter, muito obrigado pela oportunidade. Quadro Craques do Passado, hoje entrevistando o Zé Pedro, que jogou nos anos 80, fez um dos gols do título de 88. Zé Pedro, né, prata da casa, que continua aqui em Maceió. Vamos ao intervalo, a gente volta já com a sequência do programa A Bola do...